Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira. E hoje vamos falar-vos porque ontem foi o dia 1 de maio, o dia da luta do trabalhador, e por isso nós estamos a falar desta obra que é Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. E embora o nome seja este, o Operário em Construção, mas o livro é de poemas. Muitos poemas nem sequer têm a ver com o nome Operário em Construção, não é? Não propriamente sobre o Operário em Construção, temos só um poema. Se eu começar a ler o livro do início, temos poemas muito diferentes que não falam propriamente do operador, do operário, não é? Sim, mas bonitos também da mesma forma. Sim, olha, acho que podemos começar por falar sobre a origem do Vinícius de Moraes. Sim. Ele nasceu em 1913, no Rio de Janeiro, formou-se em Direito e é muito conhecido também pela escrita de músicas, não é? Sim. Ele escreveu muitas letras para o João Gilberto, Chico Buarque, Tom Jobim. Sabias que ele casou 9 vezes? Já me tinhas dito. Casou 9 vezes, sim. E faleceu novo, infelizmente. Sim. Com 66 anos. Infelizmente ele teve um edema pulmonar, ele sentiu-se mal, portanto faleceu precocemente aos 66 anos. Queres começar por abordar um primeiro poema? Sim, podemos abordar, mas ia sugerir aqui fazermos outras leituras e depois focarmos no Operário em Construção. Sim. Como falámos, o livro tem poemas muito bonitos. Eu achava então que podias começar por ler um e eu leio o 2, para termos aqui uma sequência. Ou seja, ambas lemos o mesmo livro, não é? Como são vários poemas, cada uma de nós selecionou poemas diferentes e neste caso é o poema 1, tem a parte 2, portanto eu vou ler a parte 1 e tu lês a parte 2. E então o meu diz, Poética 1. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte, contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é o meu norte. Outros que contem, passo por passo, eu morro ontem. Nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando. E o que vou ler é o Poética 2, que inicia: com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, eu fiz o cimento da minha poesia. E na perspectiva da vida futura, ergui em carne viva sua arquitetura. Não sei bem se é casa, se é torre ou se é templo, um templo sem Deus. Mas é grande e clara, pertence ao seu tempo, entrai, irmãos meus. Portanto, estes são dois dos poemas que nós selecionámos. Nós não começámos por aí, mas acho que queríamos agradecer o convite da Elsa para estarmos a fazer este programa, este episódio em direto, que é uma responsabilidade para quem nos está a ouvir. E queríamos referir também, porque parece que não é nada coincidência, a Elsa que nos convidou foi dirigente do Sindicato dos Têxteis e dos Lanifícios da Beira Baixa, certo? Nos anos 80, do vestuário. E achamos que faz um bocadinho de sentido o dia de ontem, a obra que nós estamos a abordar. Vamos pegar nela? Vamos pegar nela. Então, vamos começar por ler o poema, as duas, e depois irmos abordando a mensagem então que o poema nos transmite. Ele é extenso, por isso nós vamos alternando entre uma e outra. Operário em Construção. Tem uma pequena introdução que diz: E o diabo, levando-a a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas
capítulo 5, versículo 5 e 8. E depois começa então o poema. Era ele que erguia as casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia. De sua grande missão, não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Quanto tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De facto, como poderia um operário em construção compreender? Porque um tijolo valia mais do que um pão. Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão do que sofria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão. Sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo o que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não e aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o whisky do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que os seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele, sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve o seu rosto cuspido, teve um braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível, ao edifício em construção, o seu trabalho progredia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que foi levando ao alto da construção e, num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder. E a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente, havia a marca da sua mão.
E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado. De pedidos de perdão, um silêncio apavorado, com medo, em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas, a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão, uma esperança sincera. Cresceu no seu coração e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão. De um homem, pobre e esquecido, razão, porém, que fizera, em operário construído, o operário em construção. Excelente. Muito bonito. Nós falávamos há pouco, tendo em conta, esta edição é de que ano? Eu posso aproveitar é de 86. Posso aproveitar para dizer que o meu livro foi requisitado na Biblioteca Municipal. Tinha até várias versões, por isso se quiserem ir requisitar para ler, há vários. Aliás, há outros até de Vinícius de Moraes na biblioteca. E o teu foi... O meu foi-me emprestado e foi adquirido penso que na Senhora de Mércules. Sim, portanto fez anos recentemente. Exato. Já agora, obrigada a quem emprestou, porque foi também quem nos despertou para esta obra. Exatamente. Não é? Nós tínhamos várias ideias e comentarmos, foi-nos sugerido então esta obra. Sim. E o que é que podemos dizer então sobre este poema, sobre este operário em construção que acabámos de ler? O poema inicia com o operário a trabalhar, não é? Ele constrói tudo, mas não tem a consciência, não tem essa consciência. Ele transforma o mundo, cria algo a partir do nada e não percebe o seu poder. Mas eu gostei deste operário que disse não, não e não. Sim, ele não entende que é o criador da riqueza, não é? E quando ele passa a entender que é o criador da riqueza, que o trabalho depende dele, aí as coisas mudam de cenário. Mas continuamos a ter operários destes ainda hoje, não é? Continuamos. E continuamos a ter... Infelizmente, ainda... patrões como estes. Exatamente. Mas por mais operários destes, não é? Sim, sim. Sabes o que é que o despertou? Foi quando estava a cortar o pão. À mesa a cortar o pão, foi um momento simbólico que o despertou. Algo comum como comer tornou-se ali um ponto de reflexão, não é? Comenta-se muito o facto de precisarmos e de querermos ter o nosso tempo de lazer, não é? Sim. Mas parece que é quase aqui um foi luxo. Aqui foi manipulado. O que é principal Sim. é sempre o trabalho, não é? Exatamente. É sempre a produção. E ter disponibilidade para produzir. A tua vida é secundária. E aqui o que foi importante foi que ele conseguiu entender que é essencial ter consciência de classe. E a partir deste momento, então, tudo muda. Porque o trabalhador sustenta o mundo inteiro. Desanimação. Temos. Olha, este livro, eu acho que faz todo o sentido este livro ter ficado com o nome deste poema, porque realmente é o que se destaca, é este poema do operário em construção nesta obra. E este livro tem o prefácio do Alexandre O'Neill e tem aqui uma expressão engraçada. Eu acho que até toda a escrita e o poema tem o seu humor, não é? Sim. E então Alexandre O'Neill diz aqui numa fase inicial do prefácio, em que falam sobre os preços da boate, e diz: quem não tem dinheiro não tem vícios. Olha, vou ler outro poema que tenho aqui selecionado, que se chama Poema do Natal, mas que tem aqui outra simbologia, mas cada um fará a sua interpretação, não é? Então, Poema do Natal. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos, para isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver, a noite dormir em silêncio.
Não há muito que dizer, uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai, mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples, pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte, de repente nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos imensamente. Este é um dos primeiros poemas do livro, portanto, antes de chegar ao operário em construção, havia aqui muitos temas que nada tinham a ver com o operário, não é? Mas já terminamos o operário. É que eu tinha aqui ainda tanto para falar do operário. Não, continua, não terminamos, não. Diz-me mais. Então, resumidamente, basicamente, quando o trabalhador percebe o seu valor, o sistema inteiro fica em risco. O poema mostra o momento em que um trabalhador percebe que é ele quem constrói o mundo e isso passa a desafiar o sistema. Acaba por ser mesmo morto, há um dado que permanece, não é? Uhum. E a consciência não pode ser destruída. Sim, a consciência não pode ser destruída. E isto é mesmo muito importante referir. Podes mostrar virar o livro? Tu queres ver? Não, para o nosso público. Porque eu gosto da forma como estão os apontamentos. Dá para ver. Tem umas linhas na vertical, outras na horizontal. Sim. Pronto, acho isto que porque... Aproveitei todos os passinhos. Sim, há livros que nem sempre nos dão este espaço para tantos apontamentos. Sabes quando é que eu faço este tipo de apontamentos? Quando abordamos livros de poesia. Sim. Eu não sou muito a favor de escrever nos livros. No entanto, quando é para tirar notas de livros de poesia, gosto de escrever a minha análise ao poema na página do livro. Mas depois é tudo apagado, certo? Olha, o último que abordamos não. Mas este não Este sendo... sim, este provavelmente será apagado. Ora, deixa-me abordar aqui uma situação. Em 68, Vinícius esteve em Portugal, numa vinda a Portugal, porque ele sempre se assumiu como um antifascista, convicto, e isso também é uma qualidade que temos que abordar, não é? Sendo antifascistas. E numa altura em que ele veio a Portugal, numa apresentação de um espetáculo, ele era ministro das Relações Exteriores no Brasil, e a propósito da estreia de um espetáculo com Baden-Powell, os jornalistas, ao saberem que ele iria estar presente, foram abordá-lo à saída desse espetáculo, até porque ele tinha sido dispensado do cargo, digamos, e digamos que não sabia propriamente. Ele soube ao sair deste espetáculo quando foi abordado pelos jornalistas. E num outro espetáculo que ele apresentou também em Portugal, que se chamava A Minha Pátria, e eu vou ler, não completo, porque ele é extenso, mas vou ler só para terem uma ideia do que causou este espetáculo e da sua escrita. Chama-se Pátria Minha. A minha pátria é como se não fosse, é íntima, tessura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi: não sei, de facto não sei. Como, porquê e quando a minha pátria? Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água, que elaboram ali que fazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido auriverde, tão feias, de minha pátria sem sapatos. E sem meias, pátria minha, tão pobrinha. Porque te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho pátria, eu semente que nasci do vento, eu que não vou e não venho e que permaneço em contacto com a dor do tempo, eu, elemento de ligação entre a ação e o pensamento, eu, fio invisível no espaço de todo o adeus, eu, o sem Deus. E continua. Mas isto para explicar que, neste espetáculo que houve em Lisboa, em que ele citou este poema, que é mais extenso do que a parte que eu estive a ler,
ao sair deste espetáculo, ele tinha estudantes salazaristas a aguardá-lo no exterior, e nesse momento ele declamou aquele primeiro poema que nós lemos, a parte 1, em que a Ana leu a parte 2. Ele, ao ler esse poema, os estudantes, como se tivessem percebido o que realmente a minha pátria quis dizer, e como um simbolismo de um estudante de universidade, o que é que fazem com as capas? Qual é o simbolismo para ele, para os estudantes da universidade? É uma forma de homenagearem, não é? As capas que eles têm do traje. Eles retiraram as capas, colocaram-nas no chão para o Vinícius Moraes, ou seja, foi uma forma de anularem a recepção que lhe fizeram, porque eram jovens que não entendiam o que se estava ali a passar e o que estava a ser dito, e então acabou por se transformar ali um momento de homenagem ao Vinícius Moraes e que acabou por ter uma boa finalização. Tu sabias disto? Não. Por acaso achei curioso. E depois tem muitas outras ligações a Portugal. Ele também gravou em Lisboa, gravou com a Amália. Em 78 lançou um álbum, Vinícius e Amália, entre muitas outras canções. Em 74 lançou As Cores de Abril. Tantas obras que nós podíamos aqui abordar, seja de Abril como de outras épocas, sim, não é? Tínhamos selecionado aqui a Aurora com movimento, posto 3. A linha móvel do horizonte atira para cima o sol em diabolô. Os ventos de longe agitam docemente os cabelos da rocha. Passam em fachos o primeiro automóvel, a última estrela. A mulher que avança parece criar esferas exaltadas pelo espaço. Os pescadores puxando o arrastão parecem mover o mundo. O cardume de botos na distância parece mover o mar. Ele costumava dizer que o seu pai era o pai da poesia. Há poemas muito bonitos, há um, por exemplo, são alguns extensos, mas para quem depois tiver curiosidade em ir ler o livro pode explorar alguns. Há um poema que se chama Olha aqui, Mr. Buster, em que falam aqui da produção do petróleo, da riqueza de quem gera este negócio, e ele diz uma frase referindo-se a este Mr. Buster, que diz que o senhor tenha um apartamento em Park Avenue e uma casa em Beverly Hills, está muito certo que em seu apartamento de Park Avenue o senhor tenha um caco de friso do Petronon e no quintal de sua casa em Hollywood um poço de petróleo trabalhando de dia para lhe dar dinheiro e de noite para lhe dar insónia. E já que estás aí a falar na América, sabes qual foi a origem do 1º de Maio? Explica-me. Então, a origem teve em Boston e foi, então, organizada uma greve geral por milhares de trabalhadores. E o que é que eles reivindicavam? A redução da jornada, que chegava às 17 ou às 16 horas por dia, para passar finalmente para as 8 horas. E andamos nós agora a falar em reduzir novamente, não é? Reduzir, sim. Mas comparando, qual é que foi o ano em que disseste? 1886. 86. Comparando com as horas que nós temos agora, não é? Que mesmo assim, sim, já são que são. Tens mais alguma coisa a dizer sobre esta obra? Não tenho mais nada a dizer. Então, se não tens mais nada a dizer, damos por terminado o episódio? Sim. Continuem a acompanhar-nos. Obrigada por nos terem ouvido e assistido aqui hoje. Continuem a acompanhar-nos no Spotify, no Instagram, no Apple Podcast e no Facebook. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Está tudo bem? Está? Vou recomeçar. Já lemos os poemas todos? Não, ainda não.